Ok, estamos aqui de volta com nossos alunos do professor Luiz Carlos. Vamos para mais uma questãozinha. Hoje está sendo aula de física com a parte de lei de Newton. Então, mais uma questãozinha aí na tela. Ó. Um carro com massa de 1000 kg, partindo do repouso, então velocidade inicial igual a zero, atinge 30 metros por segundo em 10 segundos. Atinge 30 metros por segundo em 10 segundos. Supõe-se que o movimento seja uniformemente variado. Calcula a intensidade da força resultante. Como ele disse que é uniformemente variado, a aceleração é constante. Quem é a aceleração? Quando eu piso no acelerador, ele varia a velocidade no tempo. Então, a aceleração é ΔV sobre ΔT. Ela saiu de zero do repouso, para 30. Então, ela variou de 30 em 10 segundos. Então, a aceleração vai dar 3. Unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Então, fazendo aqui novamente, a aceleração varia a velocidade. É ΔV sobre ΔT. Então, é 30, variou de 0 para 30, então variou 30. 30 dividido por 10, a aceleração vai dar 3. Unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado, porque a cada 1 segundo ela varia essa velocidade em 3 metros por segundo. Aí ele pediu o valor da força, né? Um carro tinha 1000 kg, qual vai ser a força? Então, força, pela segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração. Então, a massa é 1000, a aceleração é 3, então a força vai dar 3.000 newtons. Newtons, em homenagem a Isaac Newton, é a unidade de força. Força peso, força de atrito, a força de tração, a força, a unidade é Newton, ok? Então, a massa é 1000 kg, a aceleração é 3, então a força vai ser 3.000 newtons. Vamos para mais uma questão, acompanha aí a questão. Consideremos uma corda elástica, cuja constante vale 10 newton por centímetro. As deformações da corda são elásticas até uma força de tração de intensidade 300 newton. E o máximo esforço que ela pode suportar sem romper-se é de 500. Ou seja, se passar de 500, a corda toca. Então, vamos repetir aí o início dessa leiturinha aí. Ó. Consideremos uma corda elástica cuja constante vale 10 newton por centímetro. As deformações da corda são elásticas até uma força de tração de intensidade de 300 newton. Ou seja, se eu puxar essa corda até com 300 newton, a deformação é elástica. E o máximo esforço que ela suporta é de 500, sem romper. Ponto. Se amarrarmos um dos extremos da corda em uma árvore. Então, se amarramos um dos extremos da corda em uma árvore e puxarmos o outro extremo com a força de intensidade de 300 newton, a deformação será de 30 centímetros. Se substituirmos a árvore por um segundo indivíduo que puxa a corda também com a força de 300, podemos afirmar que... Então, vamos para a figurinha, ó. Peguei a figurinha aí para vocês, ok? Ele botou aí essa figurinha e disse que tem uma corda. Essa corda o rapaz puxou com a força de 300 newton, quando estava amarrada numa corda. Depois ele substituiu a corda, tirou a corda lá da árvore, né? E botou uma outra pessoa também puxando com 300. Ele quer saber o que é que vai acontecer. Então, repetindo, ele tinha uma corda e tinha uma pessoa, essa corda, a outra extremidade, estava amarrada numa árvore, tá? E a pessoa puxava com a força de 300 newton. Depois ele tirou a extremidade da árvore e botou outra pessoa no lugar da árvore, uma segunda pessoa puxando também com 300. Então, um puxa com 300, o outro puxa com 300. Ele quer saber o que é que vai ocorrer com a corda. Então, olha só, pessoal. Deixa eu apagar aqui. Vamos para cá. Para cá, para cá, para cá. Vou botar aqui uma árvore. Na primeira situação, ele tinha uma árvore
e o cara puxou essa corda com 300 newton. 300 newton. Depois, aqui era uma árvore, ele tirou a árvore e a pessoa continuou puxando com 300 e no lugar da árvore botou outra pessoa puxando também com 300. Ele quer saber o que é que ocorre. Então vamos voltar lá para o desenho. Ó, ele puxou com 300 e a outra pessoa puxou com 300. Ele quer saber qual é a tração na corda. Pessoal, para cá, para cá, para cá. Quando ele amarrou a corda na árvore, para cá, para cá, para cá, quando ele amarrou a corda na árvore e puxou com 300, pela lei da ação e reação, ele vai puxar a corda com 300, a corda puxa a árvore com 300, então pela ação e reação, a árvore vai puxar a corda com 300 também. Quando você dá um murro na parede com 300, pela ação e reação, a parede lhe dá um murro com 300. Então, quando você puxa uma corda que está amarrada numa árvore com 300, a árvore também lhe puxa com 300. E a força na corda é 300 newton. Aí o que foi que ele fez? Ele tirou a árvore e colocou uma outra pessoa puxando com 300 também. Então, ele quer saber qual é a força na corda. Será a mesma, 300. Porque quando você estava amarrado na árvore, você puxou com 300, a árvore lhe puxou com 300. Aí você tira a árvore e coloca um cabo puxando com 300. Então ele está fazendo o mesmo papel da árvore. Então se antes, quando você puxava a corda com 300, ela estava presa na árvore, tá? A tração na corda era 300. Quando você tirou a árvore e botou uma outra pessoa do outro lado puxando também com 300, o que foi que aconteceu? Ele está no lugar da árvore, continua a mesma coisa. Então volta lá para a figura. Ó, quando você puxa com 300 uma corda e a pessoa puxa com 300 também, a tensão, a força na corda, que a gente chama de tensão, de tração, também vai ser 300. Tanto faz se você puxou a corda amarrada numa árvore, ou se tirou e botou outra pessoa puxando com 300. Porque do mesmo jeito que essa pessoa puxa com 300, a árvore também puxa com 300. Então a resposta vai ser: a força de tração terá intensidade de 300 e a deformação será a mesma no caso da árvore, porque você puxou a corda na árvore com 300, a árvore lhe puxa com 300. Quando você tirou a árvore e botou uma pessoa puxando com 300 também, ele fez o mesmo papel da árvore, então não muda, a resposta é a letra B, ok? Vou só apagar aqui rapidamente tudo e vamos reler a questão agora para fechar esse raciocínio. Olha só. Consideramos uma corda elástica cuja constante elástica vale 10 newton por centímetro. As deformações da corda são elásticas até uma força de 300 newton. E o máximo esforço que ela pode suportar sem romper é de 500. Se amarrarmos um dos extremos da corda a uma árvore e puxarmos com 300, a deformação será de 30. Se substituirmos a árvore por um segundo indivíduo que puxa a corda também com 300, podemos afirmar, então, se substituir a árvore pelo indivíduo que puxou com 300, é a mesma coisa de ser a árvore, que pela lei da ação e reação, se eu puxo uma corda pela árvore com 300, a árvore me puxa com 300. Então, se eu tirei a árvore e botei uma segunda pessoa puxando com 300, vai dar a mesma deformação de com a árvore ou sem a árvore. Então, a resposta é, se tirou a árvore, aqui era uma árvore, botou essa pessoa, se eu puxo com 300, essa pessoa também está puxando com 300, a força na corda vai ser 300, ok? Então, correta a letra B. A força de tração terá intensidade 300 e a deformação será a mesma no caso da árvore. Vai para cá, para cá, para cá. Vamos para mais uma questãozinha, agora teórica, acompanha aí. Uma folha de papel está sobre a mesa do professor. Sobre esta folha está um apagador. Dando-se com violência um puxão horizontal na folha de papel, esta se movimenta e o apagador fica sobre a mesa. Uma explicação aceitável para essa ocorrência é:
Então vamos repetir aí, deixa eu só tomar um pouquinho d'água. Uma folha de papel está sobre a mesa do professor. Sobre ela está um apagador. Então, sobre esta folha, acima dela está um apagador. Dando-se com violência um puxão horizontal na folha de papel, esta se movimenta e o apagador fica sobre a mesa. Uma explicação aceitável para essa ocorrência é, para cá, para cá, para cá. Pessoal, eu tenho uma folha de papel e tenho um apagador aqui. Quando você puxa a folha de papel está com atrito aqui no apagador, ela vai fazer uma força no apagador. O apagador vai fazer uma força na folha de papel para ela ficar. Mas ela puxou, porque você puxou, quando você puxou, botou uma força, levou, bem acelerado, ok? Essa força que o papel fez no apagador foi uma força pequena e não provocou uma aceleração grande para tirar ele do lugar, tá? Então vamos lá para as alternativas, ó. Nenhuma força atuou sobre o apagador, falso. Se estava lá o papel e estava o apagador em cima, quando você puxa o papel, tem um atrito entre o papel e o apagador, então vai atuar uma força no apagador, tá certo? Só que essa força é pequena para fazer ele andar. Letra B, a resistência do ar impediu o movimento do apagador, tá? Então aí tá errado, o que acontece aí é que a força foi pequena, por isso que o apagador ele não saiu do lugar. Letra C, a força de atrito entre o apagador e o papel só atua em movimentos lentos, não tem nada a ver, mesmo sendo um puxão, vai aparecer a força de atrito. Letra D, a força de atrito entre o papel e a mesa é muito intensa. A força de atrito entre o papel e a mesa, se fosse muito intensa, o papel não sairia, e você puxou, o papel andou. Letra E, a força de atrito entre o apagador e o papel provoca no apagador uma aceleração muito inferior, por isso que ele não anda. Correto, letra E. Ok? Então, para cá, para cá, para cá, tem um papel e tem um apagador em cima. Alguém puxa o papel, ele vai embora porque foi acelerado. Ele vai fazer uma força no apagador. Se o apagador não andou, é porque essa força foi muito pequena. Então, olha a letra E, vou ler novamente. Ó. Letra E. A força de atrito entre o apagador e o papel provoca no apagador uma aceleração muito inferior à folha de papel. Lógico, é tanto que a folha de papel saiu acelerado e o apagador não saiu ou quase não andou. Então, correta a letra E, ok? Letra E. Vamos para mais uma questãozinha aí. Olha só. Um ônibus percorre um trecho de estrada retilínea, horizontal, com aceleração constante. No interior do ônibus, há uma pedra suspensa por um fio ideal preso ao teto. Um passageiro observa esse fio e verifica que ele não está mais na vertical. Com relação a este fato, podemos afirmar que... Então, vamos reler a questão como a gente tem que fazer em todo o concurso. Um ônibus percorre um trecho de uma estrada retilínea horizontal com aceleração constante. Então, ele está em MRUV. Aceleração constante, varia a velocidade, mas varia uniformemente. No interior do ônibus, há uma pedra suspensa por um fio ideal preso ao teto. Então, está aqui o ônibus, tá? E tem um fio preso aqui o teto e tem uma pedra lá. Muito bem. Um passageiro observa esse fio e verifica que ele não está mais na vertical. Lógico, né? O ônibus está acelerado, ele vai inclinar. Com relação a esse fato, podemos afirmar que, letra A, o peso é a única força que age sobre a pedra. Pessoal, se eu tenho lá o teto do ônibus, tá aí o teto, botando aqui o teto do ônibus. Eu tenho um fio e tenho uma pedra, lógico que a terra vai puxar essa pedra com a força peso. Mas se essa pedra está parada, é porque não só tem essa força, tem a força de tração ou de tensão na corda que anula o peso. Então, se só tivesse o peso, ele caía. Então, tem a tração. É tanto que se eu botar uma pedra e uma corda fininha, ela tora.
Então, lembre-se que não só tem o peso e a tração. Então, ele diz, o peso é a única força que age sobre a pedra? Errado. Tem a força e tem a tensão ou a tração no fio que segura a pedra. Letra B. Se a massa da pedra fosse maior, a inclinação do fio seria menor. Pessoal, aí, olha só, ele se refere com relação à inclinação da pedra, tá? Ele diz que tem aqui uma pedrinha e ele diz que essa pedra está no teto do ônibus e esse ônibus ele está andando num MRUV com uma certa aceleração. Nós sabemos que essa pedra ela vai inclinar, tá? Então, ele pediu aqui para você marcar a opção correta, tá? Então, ele diz o seguinte, ó, a letra A ele falou da força P, está até marcada aqui a letra A, mas isso aí foi só um errinho. E ele quer saber qual vai ser a opção correta, tá? Então, vamos ver aqui rapidamente a letra D. A letra D, para resumir essa história, ele diz o seguinte, se a velocidade do ônibus fosse constante, o fio estaria na vertical. Então, se o ônibus estivesse com velocidade constante, ou seja, né, a aceleração resultante nula, né, então o fio permanece na vertical, seria a opção correta, ok? Então, pessoal, essa inclinação aqui, que vai ser dada na pedra, eu posso determinar a aceleração dele, como nós vamos fazer depois de questões com cálculo, ok? Mas, por enquanto, essa pedra está presa no teto do ônibus por um fio, eu tenho uma força-peso e tenho a tração, e quando o ônibus está com velocidade constante, ela fica na vertical. Quando o ônibus parte para frente, essa pedra vai inclinar para trás. Quando o ônibus freia, ela vai para a frente, ok? Então, nós teríamos aí a opção correta, a letra D. Se a velocidade do ônibus for constante, o fio estaria na vertical. Muito bem. Se o ônibus estiver acelerado, essa pedra vai para trás, sai da vertical, e se você vai no ônibus e começa a frear, essa pedra vai a inclinação para frente. É bem interessante você lembrar isso daí, ok? Então, só aqui rapidamente apagando, nós temos então a letra C, que a letra C diz o seguinte, se a velocidade do ônibus for constante, o fio e a pedra vai ficar na vertical, é a opção correta, ok? Vamos para mais uma questão. Assinala a alternativa que contém um exemplo de aplicação da primeira lei de Newton. Para cá, para cá, para cá. Na aula de hoje a gente viu as 3 leis. A primeira lei da inércia, que todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso, a não ser que atue uma força resultante diferente de zero e tire ele do repouso, né? Ou todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento com velocidade constante em linha reta, a não ser que atue uma força diferente de zero e tire ele, tá? Então essa é a lei da inércia. Vem em movimento, se você vai em cima do cavalo e o cavalo para, a tendência sua é continuar em movimento, a não ser que atue uma força e você segure, ok? Essa é a primeira lei de Newton. A segunda, força, massa vezes aceleração, vem lá da variação de quantidade de movimento ou de momento linear no tempo. E a terceira, ação e reação, a gente já fez aí um exercício. Toda ação corresponde à reação, de mesmo modo, mesma direção e sentidos contrários. Ação e reação não se anulam, ok? Então, vamos lá responder essa questão. Olha só. Assinala a alternativa que contém um exemplo de aplicação da primeira lei de Newton. Para cá, para cá, para cá, só mais um detalhe. Quando o cinto de segurança é uma aplicação da primeira lei de Newton. Você vem num carro e você freia. Se tiver o cinto não deixa você continuar em movimento. Ele atua uma força diferente de zero e ele segura, ok? Então, o cinto de segurança é uma aplicação da primeira lei de Newton, que ele evita que você continue por inércia em movimento, tá? Mas vamos voltar à questão. Assinar a alternativa que contém um exemplo de aplicação da primeira lei da inércia. Um livro apoiado sobre uma mesa horizontal é empurrado horizontalmente para a direita com a força
de mesma intensidade da força de atrito que atua sobre ele, mantendo-se em movimento retilíneo uniforme. Pronto. Isso aqui é uma aplicação da primeira lei de Newton, tá certo? Você tem um corpo em movimento, né? Um livro apoiado sobre uma mesa horizontal, é empurrado horizontalmente para a direita com a força de mesma intensidade da força de atrito que atua sobre ele. Então a força resultante vai ser zero, porque você empurrou com uma força com o mesmo valor da força de atrito. Elas vão se anular. Como a força resultante é zero, esse móvel vai ficar em MRU. Todo o corpo em movimento tende a permanecer em MRU, correta a letra A. Então, a letra A é uma aplicação da primeira lei de Newton, ok? Um livro apoiado sobre uma mesa horizontal é empurrado horizontalmente para a direita com a força de mesma intensidade da força de atrito. Então, eu vou empurrar uma força F e o atrito vai botar uma força com o mesmo valor. Essas forças vão se anular, esse móvel vai ter um movimento retilíneo uniforme, primeira lei de Newton, ok? Letra B, quando um tenista acerta uma bola com sua raquete, exerce uma força de mesma direção e intensidade que a bola exerce na raquete, mas sentido oposto, correto. Só que aí é a lei da ação e reação, é a terceira lei, ele quer a primeira lei. Então, a primeira lei de Newton, correto, a letra A, ok? Vamos para mais uma questãozinha aí, acompanha aí. Em um acidente, um carro de 1.200 kg e velocidade de 162 km por hora chocou-se com um muro e gastou 0,3 segundos para parar. Marque a alternativa que indica a comparação correta entre o peso do carro e a força considerada constante que atua sobre o veículo em virtude da colisão. Então, força constante significa aceleração constante, então significa que eu tenho um MRUV. Posso aplicar aquelas formulazinhas, ok? A velocidade está 162 km por hora, nós já vimos que a unidade de velocidade é metros por segundo no sistema internacional, então aí eu vou dividir por 3,6, vai dar 45 quando você dividir, ok? Ele quer saber a comparação da força. Então o carro vinha, ó, e chocou-se com a parede, bateu na parede, tá? Ele vinha a 162 km por hora, bateu na parede, eu passo para metros por segundo, que é a unidade de velocidade do sistema internacional, do MKS é metros por segundo. Então, o carro vinha com 45 metros por segundo. Quando bateu na parede com a força constante, se bateu na parede com a força constante, é MRUV. Então, posso aplicar V igual a VO mais AT. A velocidade final é zero, porque ele bateu na parede e parou. A velocidade inicial era 162 km por hora, que equivale a 45, então a velocidade inicial era 45. A aceleração é o que eu quero e ele demorou 0,3 segundos para parar, então o tempo 0,3. Quando passar tá menos A vezes 0,3, passa por outro lado mais A vezes 0,3, o 0,3 fica dividindo, a aceleração vai dar 150. Se a aceleração vai dar 150, a força é massa vezes aceleração. Qual vai ser a força que a parede vai fazer nesse carro? A massa do carro é 1.200, a aceleração é 150. Então, a força resultante vai dar 180.000. Essa é a força que o carro faz na parede, ou pela lei da ação e reação, tem o mesmo módulo da força que a parede faz no carro. Força é uma grandeza vetorial. Então, possui o mesmo módulo. Então, o carro vinha a 162 km por hora, bateu na parede. Se bateu na parede, a velocidade final é zero, que ele parou. Então, eu achei a aceleração, 150. Qual vai ser a força que a parede faz no carro? A massa do carro vezes a aceleração, vai dar 180.000 newtons. Aí ele quer saber quantas vezes essa força é maior que o peso. A massa do carro é 1.200. O peso é a massa vezes G, que é 10, né? O peso vai dar 12.000. Então, é só você dividir o peso do veículo, vai ser a massa do veículo, 1.200 vezes G, que é 9,8, mas ele mandou adotar a aceleração da gravidade como sendo 10. Então, o peso vai dar 12.000 newtons. Aí ele pediu qual a comparação da força da parede com o peso do carro, é só dividir. A força da parede deu 180.000. O peso do carro deu 12.000, então a força que o carro bate na parede é 15 vezes maior que o seu peso.
essa seria a resposta. A força-peso, a força que a parede fez no carro é 15 vezes maior que a força-peso, ok? Mais uma questãozinha aí, olha só. Durante o intervalo de tempo de 4 segundos, atua uma força constante num corpo de massa de 8 kg, que está inicialmente com uma velocidade escalada em 9 metros por segundo. Sabendo que no fim desse intervalo de tempo a velocidade do corpo tem módulo de 6, na direção e sentido do movimento original, a força que atuou sobre ele tem intensidade de... Então vamos lá. Durante o intervalo de tempo de 4 segundos, atua uma força constante sobre um corpo de massa 8 kg, que está inicialmente em movimento retilíneo com velocidade escalada em 9 metros por segundo. Então, como a força é constante, é mRUV, aceleração constante. Sabendo que no fim desse intervalo de tempo, a velocidade do corpo mudou para 6. Ele quer saber a força. Então, olha só, pessoal. Primeiro, se mudou, era 9 e caiu para 6, a força vai estar no sentido contrário. Então, sentido contrário ao movimento, eu teria a letra C ou D, porque ele vinha com 9 e baixou para 6. Então, essa força atuou freando, contrário ao movimento. Então, como é que eu faço isso? V igual a VO mais AT. A velocidade final é 6, a inicial era 9, e isso ocorreu em 4 segundos. Então, eu vou achar a aceleração. Está menos 4A, passa para o outro lado, mais 4A. Então, a aceleração aí, quando a gente fizer as continhas, vai dar 3 dividido por 4. Negativa ela vai dar porque é uma desaceleração, ok? Eu tirei o sinal, você já sabe que é uma aceleração que está freando, uma desaceleração. Aí como é que eu encontro a força? A força é massa vezes aceleração. A massa é 8. A aceleração a gente achou, 3/4. Então a força vai dar 6 newton. Então essa era a resposta. Para cá, para cá, para cá. Tem o nosso blog, vai aparecer aí, são mais de 800 aulas, tá certo? Você vai lá, acessa, do lado direito tem 2 canais de aula, você aperta, vão aparecer várias aulas, você escolhe a disciplina, o conteúdo e assiste, volta gratuitamente. São muitas aulas. Mesmo sendo aluno de escola pública, eu me formei em engenharia elétrica, em física, pela UFRN, então a gente tem cuidado aí, tem um pós-graduação em várias disciplinas, tem até em gestão pública, né? Fui eleito 2 vezes vereador aqui em Natal, agradeço aí pela confiança aí. Então nós temos esses alunos aí a tempo, né? E vocês podem acessar aí o nosso blog e assistir todas essas aulas, interagir com a gente, ok? Então fiquem com Deus e até o próximo.